Bom dia, pastor Nemuel Estina. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia também para a sua amada Ana Lúcia. E eu estou vendo aí um som de amigos, queridos irmãos. Né? Isso aqui não é uma sala, isso aqui é uma família. A família 57. Um beijo, Raquel. Pastor Wagner, a doutora Ive, que é uma afilhada que eu tenho das muitas, pela primeira vez quem passou o link da sala. E todas as noites ela envia para mim e eu tenho estado com vocês quase todos os dias. Pastor, é um privilégio, eu vou aqui revelar minha admiração, pastor, pelo seu ministério, pelas suas mensagens, sua postura como pastor, né? A forma como o senhor movimentou o seu ministério, a sua vida no seio da Igreja Adventista e movimenta, né? O senhor vai dizer que está trabalhando até mais do que antes da jubilação, né? É verdade. Aí eu disse para o senhor que quem tem chamado essencial não trabalha por ligação institucional, né, pastor? Trabalha pelo chamado, então não para de trabalhar nunca, né? Isso é uma bênção. Deus é maravilhoso, né, pastor Wagner? E eu costumo dizer que eu sou metade de um grão de areia, sabe? Às vezes as pessoas nos elogiam, né? Mas o poder está no Espírito de Deus, não é? Eu sou apenas metade de um grão de areia que Deus escolheu transformar numa pérola, e eu louvo ao Senhor, porque toda a glória é do Senhor, toda a glória. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Né? Sabe como nós entendemos isso aqui que o senhor está dizendo, pastor? A gente diz assim, ó, o Senhor é a parte visível de Deus. A gente vê o Senhor, pastor, mas através do Senhor temos que ver Deus, né? Então, nós somos apenas um conduto, nada mais que isso. É uma mesa. Eu agradeço, pastor, pela sua disposição de estar aqui conosco, fazer uma oração. E aí o senhor tem o tempo para contar para nós a sua experiência, o que o senhor tem visto aqui na sala também, quando o senhor desejar, para nos alimentar com as suas histórias e como Deus tem agido. Eu vou orar pelo senhor, continua a agir nas... Santo Deus e eterno Pai, eu peço a tua bênção sobre o pastor Nemuel Estina, um homem já muito experiente na obra, realizou e realiza ainda uma obra muito intensa através da experiência que o Espírito tem dado, as modificações, os cortes profundos que o Espírito de Deus tem feito nesse homem, assim como tem procurado fazer em todos nós aqui. Ilumina a mente dele, usa, Senhor Espírito Santo, as palavras e que elas cheguem ao nosso coração, nos alimentando, né? Entendendo que através da vida dele, como todos os outros testemunhos, nós também temos as condições de trafegar sobre a conduta, sobre a condução do Teu Espírito quando nos entregamos completamente. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te use, amigo. Amém. Prazer, pastor Wagner. Eu louvo a Deus pela sua existência e porque Deus colocou na sua mente, no seu coração, e claro, no coração da sua esposa e de outras pessoas mais, de abrir essa sala aqui para uma família tão especial como é a família 57. Né? Um dia desses, um dos meus irmãos estava contando os países, ele foi perguntando, eu fui falando, os países onde eu preguei, né? Onde eu já preguei. Deus me deu o privilégio de pregar na Ásia, na África, na Europa, nas Américas. E são mais de 50 países, em 4 continentes. E aí nós pegamos uma foto da minha família, e nesta foto estavam meu pai, minha mãe e os 9 filhos. 7 homens e 2 mulheres. E nós nascemos, na grande maioria dos filhos, todos nascemos na roça, de uma família bem humilde, bem simples. E às vezes eu fico pensando que Deus escolheu as coisas simples deste mundo mesmo, não? As coisas loucas. E Deus é bom demais, não é? Minha mãe conheceu o Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ouvindo o rádio. Morava numa fazenda nas proximidades de Monte Azul
sintonizaram a Voz da Profecia numa emissora de Barretos. E minha mãe era filha de Maria. Ela foi conversar com o padre. Ao eu citar essas coisas, eu não estou criticando ou fazendo alusão negativa a qualquer religião, tá certo? Porque Deus tem os seus fiéis em todos os lugares, não é? E na primeira vez o padre tirou da cabeça delas, né? Mas depois de uns 6 ou 7 meses, ela foi falar de novo com o padre, porque ouviu outra vez. E o padre Pedro disse: Dona Landa, se a senhora quiser seguir a Bíblia, então a senhora tem que fazer isso mesmo, guardar o sábado. E a minha mãe foi então, estudou a Bíblia, ela foi batizada. Uns 3 meses depois do batismo da minha mãe, eu nasci. E eu creio muito quando os pais oram pelos filhos, sabe? E por isso que eu tenho orado tanto pelos meus filhos, pelos meus netos e também pelos meus afilhados, aos milhares espalhados pelo mundo, né? Porque a oração dos pais, ela tem um poder diferente. Por causa do coração do pai, do coração da mãe, né? No dia que eu me formei em teologia, eu estava com 28 anos de idade. E a minha mãe, naquela hora de tirar as fotos com a família e tal, a minha mãe me puxou de um canto e disse assim: filho, você está realizando hoje um sonho da sua mãe. 28 anos. Eu disse: que sonho é este? Ela disse: quando eu fui batizada, você estava para nascer. Seu pai e eu dentro do batistério, com o pastor. E eu falei para o pastor que se fosse um menino, eu ia dedicar para ser um pastor como ele. E durante todos esses anos eu tenho orado para você ser um grande pastor. E eu disse: mãe, por favor, por que a senhora nunca me contou isso? E ela deu uma resposta bem simples, mas muito profunda. Ela disse assim: eu não queria que você fosse influenciado pelas minhas palavras, eu queria que Deus influenciasse você. Por isso, nesses 28 anos, eu tenho falado com Deus sobre você. E Ele ouviu a minha oração. Aí eu descobri por que, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu me matriculei na Academia da Força Aérea, e eu queria ser um piloto da Força Aérea Brasileira, né? A minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela falou bem assim: filho, para um moço cristão como você, acho que não daria muito certo você ser piloto. Porque talvez um dia você tenha que ir para a guerra. E como é que você vai matar pessoas? Naquele tempo a gente obedecia bastante os pais, lembra? Alguns devem se lembrar disso, né? E eu não fui mais para a academia, cancelei a minha matrícula e não me tornei um piloto. Mal sabia eu que a minha mãe me deu aquele conselho, porque no seu coração eu deveria ser um pastor. Sou pastor já há 40 anos, quase 40 anos, né? Estou com quase 3 anos de jubilação e eu gosto de dizer que eu sou jubilado, mas não aposentado. Eu vou me aposentar apenas e tão somente quando o inimigo também se aposentar. Então, só no milênio, né? Enquanto eu tiver fôlego, eu vou continuar trabalhando. Como você disse, pastor Wagner, eu estou trabalhando mais agora do que antes. Só para vocês terem uma ideia, neste segundo semestre de 2021, eu tenho um sábado livre, que é o 25 de dezembro, que é o dia de Natal. E nós estamos para viajar para o Canadá, onde as filhas residem, no mês de março, no final de março. E até o final de março, eu não tenho nem um sábado livre, a não ser o dia de Natal. Deus tem sido maravilhoso para comigo, né? Eu tenho enfrentado, assim, muitas situações e Deus tem sido vitorioso em muitas situações, eu louvo a Deus, não? Tenho tido experiências incríveis com Deus, sabe? Pastor Wagner, se quiser interromper e fazer alguma pergunta, você sinta à vontade, tá bom? Meu pastor, vou deixar o senhor seguir, meu amigo, porque assim, vamos em frente, é um privilégio ouvir, querido. As experiências com Deus, elas se renovam a cada dia, não é?
Então, nesses anos todos, eu tenho colecionado muitas histórias. Eu gosto de contá-las nos sermões. E são histórias ou que eu vivi ou que eu conheci. Não gosto de histórias de internet, eu gosto das histórias reais, verdadeiras, os milagres, né? Eu estou hoje aqui em Cuiabá. Desde ontem, vou até domingo, fazendo evangelismo aqui na Igreja do Porto, que está completando 54 anos. E ontem eu contei aqui uma história de um moço que hoje é pastor, mas quando estava no primeiro ano de teologia, ele foi tomado de câncer e ficou tratando do câncer 3 anos. E lá no Hospital do Câncer de Barretos, os médicos disseram: vá para casa para passar os últimos dias de vida com a família. E ele disse para a esposa assim: vamos voltar ao curso de teologia, que eu quero morrer, se tiver que morrer, eu quero morrer fazendo o curso, porque eu fui chamado por Deus para ser um pastor. E voltou lá, Engenheiro Coelho, o NASP. Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue imaginar, não é? O Espírito de Deus atua de uma forma tão preciosa, tão grandiosa, que ele conseguiu terminar o curso de teologia. A doença, aos poucos, foi indo embora. Ele recebeu um chamado para Brasília. Depois de Brasília, já trabalhou lá em Sinop, trabalhou em Palmas, e agora ele é pastor aqui em Cuiabá. Já está há 10, 12 anos no ministério, e o nome dele é Maxwell, pastor Maxwell, e a sua esposa é Ana Tércia. E quando terminei de contar a história, claro, com muito mais detalhes do que agora, porque o nosso tempo aqui é curto, eu os chamei à frente. Eu estou na igreja do Porto, né, fazendo evangelismo, e os irmãos começaram a aplaudir, porque é uma coisa impressionante você perceber como Deus trabalha, né? Não quer dizer que sempre eu venci e todas as orações que eu fiz, para todas elas Deus falou sim. Às vezes Deus fica em silêncio, né? Outras vezes ele fala não, ou manda esperar, mas muitas vezes Deus já disse sim. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é um privilégio, sabe? Eu queria agradecer a Deus, antes de prosseguir, por esta sala. Às vezes eu estou lá deitado e entro, não consigo entrar no Zoom, mas eu entro no YouTube e fico acompanhando. São testemunhos lindos, estudos maravilhosos, pessoas incríveis. Eu vi outro dia meu amigo aí, vi hoje também, pastor Abdoral. Nós tivemos uma experiência linda quando ele presidia lá no Acre, em Rio Branco. Amigo querido, homem de Deus, não é? E eu queria só contar uma coisinha para vocês que aconteceu agora, tem 2 sábados, assim, bem fresquinho, bem recente, né? Para ver como que o Espírito de Deus, ele trabalha. Se a gente permitir, ele nos conduz pelo caminho certo. Foi por isso que o salmista falou assim: guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que pedir isso daí todo dia, para que Deus nos guie, porque a nossa vida está em Cristo. Ele nos conhece, escreveu cada detalhe da nossa vida, conforme diz o Salmo 139, né? Tem uns 2 anos e meio, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu fui pregar numa igreja em Minas Gerais, na igreja de Andradas, uma igreja muito bonita. Andradas é um polo importante ali no sul de Minas, né? E eu preguei sobre o poder da palavra de Deus e como que o Espírito de Deus faz a palavra florescer, faz a palavra prosperar, né? Eu me lembro de ter citado Isaías 55, onde diz que a palavra nunca volta vazia, que é a palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas olham para a Bíblia com pouco interesse, né? Deus me deu o privilégio de ler a Bíblia já um pouquinho mais do que 60 vezes. Deveria ter lido mais de 100, é claro, mas pelo menos eu li mais que 60, né? Eu não sei tudo. De vez em quando eu encontro um verso que parece que eu nunca li. E
eu tenho descoberto coisas na Bíblia, coisas incríveis, e eu criei uma frase sobre a Bíblia. E eu vou falar assim compassadamente, porque alguns gostam de anotar, né? Claro que para muita gente a Bíblia é o livro das promessas, são mais de 7.000, nos 31.000 e tantos versos, né? É o livro das respostas, mas para mim a Bíblia é a mente de Deus, traduzida em linguagem humana, para que você e eu possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção e então aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor e termos a vida eterna. Olha que coisa linda, a Bíblia é a mente de Deus. Por exemplo, esses dias atrás eu preguei um sermão baseado em 1 João 5, onde a Bíblia diz lá que nós já temos a vida eterna. Irmãos, o inimigo não quer que a gente saiba disso, mas nós já temos a vida eterna, é bíblico isso. João diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida, e ele está falando da vida eterna, não é da vida de 120 anos. Então a Bíblia é incrível, e eu preguei sobre esse poder que acompanha a Bíblia, que é o poder do Espírito de Deus, né? E havia uma moça que estava assistindo ao sermão, adorando a Deus, né? Mas ela era de uma outra cidade, que não fica muito longe de Andradas, chamada Ibitiúra de Minas. E essa moça, chamada Jaqueline, ela então estava com uma dificuldade no namoro, porque ela namorava um moço, o Walter C., e esse moço muito cristão, muito querido, mas ele não era da mesma fé que a Jaqueline. Ele era um católico carismático, e como eu disse há pouco, a gente não critica as religiões, porque em todo lugar Deus tem filhos, né? Mas ela não queria ter um lar dividido, com jugo desigual. Um indivíduo vai para uma igreja, a mulher vai para outra, pensa uma coisa, pensa outra. Então ela falou para Deus assim, e eles até estavam brigados, porque ela gostaria que ele estudasse a Bíblia, passasse por um curso bíblico para entender por que ela crê o que crê. Aí, quando pegou o carro e estava indo embora de Andradas para Ibitiúra de Minas, ela me disse que parou debaixo de uma mangueira, na beira da estrada, numa sombra, e falou para Deus assim, o senhor já fez tantos milagres, não? Se tudo que o pastor Estina pregou sobre esse poder que acompanha a Bíblia, se tudo isso é verdade, toca o coração do Walter C., para ele, pelo menos, fazer um curso bíblico, para ele tomar uma decisão e tal, né? Bom, eu estive pregando agora, há poucos sábados, lá em Ibitiúra de Minas, e a Jaqueline me apresentou seu esposo, Walter C. Ele é membro da igreja hoje, batizado. Mais do que isso, ele está dando a primeira classe bíblica da vida dele e já está no estudo 11. Estava no estudo 10 para o 11 quando eu estive lá. Já deve estar no 13 ou 14, talvez. E dentre os convidados que estavam na igreja, vários dos convidados faziam parte da classe bíblica do Walter C. Agora, percebam o seguinte, eu prego que a palavra de Deus não volta vazia, que o Espírito de Deus acompanha a palavra. Uma moça faz uma oração a Deus, 2 anos e pouquinho depois eu encontro essa moça, ela está casada, o moço pelo qual ela orou a Deus tornou-se um adventista. Se a história terminasse aí, já seria uma bênção, não é? Mas aí eu descobri que esse Walter C. tem um primo que é padre, o padre Tiago, que tem uma paróquia numa cidade mineira chamada Ouro Fino. E como no passado eu escrevi um livro sobre o sábado, que é uma tese de doutorado, eu peguei esse livro, um desses, né? Fiz uma dedicatória ao padre Tiago, e o Walter C. foi no sábado à tarde já entregar para ele, e já no domingo à noite recebeu uma mensagem do primo dizendo que está lendo o livro e que está amando. A palavra de Deus, ela tem um poder assim, que a gente não consegue aquilatar, sabe? Por isso, quando
o pastor Flores estava falando aí que nós temos que mastigar, e depois o pastor Wagner fez a ilustração, né? Desse comer a carne, beber o sangue, não é? Há muitas pessoas que deixam a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, por exemplo, o Senhor é meu, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Outros deixam no Salmo 23, o Senhor é meu pastor. É claro que a Bíblia aberta é uma coisa impressionante, não é? Mas uma Bíblia apenas aberta, que não é estudada, que não é vivida, tem muito pouco poder. Agora, quando nós comemos a palavra de Deus, dela nos alimentamos, então aí ela tem poder. É o poder que transforma, é o poder que dá vida, né? Eu queria dizer que eu aprecio muito essa saudação carinhosa, né? Que usamos aqui na sala, na família 57, né? Eu te amo, eu amo você. E eu diria assim, eu amo você no Espírito Santo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus do que você existe. Eu acho lindo isso. E às vezes eu fico ligado aqui porque eu quero ouvir alguém falar isto, sabe? Eu sou muito família, né? Sou filho de italianos e gregos e a gente gosta muito de família, gosta muito de comer e tal. Então eu vou te atrapalhar. Pois não, pastor. Eu te amo, Diga pastor. aí. Eu te amo. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, pastor. De verdade. Isso é uma família mesmo. Deus seja louvado. Muito louvado no nome do Senhor essa manhã. Glória a Deus. Isso enche o coração de quem escuta de alegria, sabe? Isso é bom demais, bom demais, bom demais. E assim, quando eu chamo a sala 57 de família 57, é porque eu vejo assim o tratamento carinhoso, gostoso, amável de uns com os outros, né? E eu fico pensando, pastor Wagner, que muito em breve nós não precisaremos de uma sala, né? Nós poderemos estar juntos, e juntos para sempre. Não vamos ter preocupação com o relógio, né? Eu, por exemplo, disse que eu estou trabalhando mais agora, mas eu não estou apenas trabalhando bastante para Deus, eu estou fazendo algo também que eu gosto de fazer. Eu estou fazendo uma outra faculdade, eu estou fazendo gastronomia. Então, a gente vai se enchendo de ocupações, mas eu posso explicar para você o seguinte, pastor Wagner. Eu não estou fazendo gastronomia para botar um restaurante, um bar. O meu nome no meu doma é Dom Estina, então é um nome de chefe, mas por que eu estou fazendo? Porque eu amo pregar e eu não quero que a minha mente enferruje. Então eu pensei junto com a minha esposa assim, vou estudar alguma coisa que me dá prazer, mas que a minha mente continue ativa, porque eu quero estar na frente do povo de Deus, uma mente rápida, uma mente útil, para que o Espírito possa me usar melhor, porque ferramenta afiada é melhor de usar do que uma ferramenta que não está afiada, né? Então, faço lições da Bíblia para a Rede Novo Tempo de Rádio, e tudo isso é de forma voluntária. E faço com o maior prazer, e vou explicar para vocês por que eu faço tudo isso para Deus. Eu fiz um compromisso com Deus. Quando eu me formei em teologia, em 1983, eu falei para Deus assim, eu tenho que trabalhar 35 anos até a jubilação, eu peço ao Senhor saúde para eu cumprir esses 35 anos. Se for do agrado do Senhor, se o Senhor me der saúde, depois que eu jubilar, eu vou continuar trabalhando no mesmo ritmo, da mesma forma, como voluntário. E Deus escutou essa oração, Ele me deu saúde, me deu alegria,
E eu faço algumas coisas por prazer nesta vida aqui, sabe? Não são muitas, né? Porque a vida é muito curta, mas eu faço algumas coisas por prazer, e pregar é uma delas. E eu sou um estudioso, eu amo estudar livros, mas só tenho um livro que dorme às vezes na minha cama, mas sempre no meu criado, é a Bíblia. E eu quero amar a Bíblia sempre, pregar a Bíblia sempre, e eu posso compartilhar com vocês que em todos os lugares onde eu preguei, e isso não acontece só comigo, porque eu não sou nada melhor do que qualquer outra pessoa, né? Mas em todos os lugares onde eu preguei, Deus operou e pessoas aceitaram Jesus, aceitaram a salvação, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Vocês podem ter certeza de uma coisa: os que se levantam de madrugada e entram na sala, nessa sala abençoada, sala 57, de uma família tão querida, todos têm bênçãos, todos têm. Nós poderemos até não perceber e não notar, porque muitas bênçãos a gente nem percebe. Mas todos aqueles que buscam ao Senhor de madrugada o encontram. E todos aqueles que encontram o Senhor são abençoados. Eu já vi todo tipo de reação de pessoas que vão a Jesus. Eu já vi gente bater palma, gente chorar, gente desmaiar, tudo quanto é tipo. Mas uma coisa eu nunca vi, de uma pessoa que foi a Jesus e o aceitou e saiu triste. Quem saiu triste é porque não o aceitou. Porque quem o aceita, recebe com ele salvação, bênção, vida eterna, alegria e paz. E eu queria dizer, pastor Wagner, Ana Lúcia, e para você que está na sala agora, eu amo você. Amo muito você, com todo o carinho do meu coração. Às vezes a gente não se conhece, nunca esteve junto, mas o dia que nós estivermos juntos, você vai ver que vai parecer que nós nos conhecemos há décadas, há décadas. E porque eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é uma parte muito importante, visível de Deus. E eu creio mais em Deus, mais ainda, porque você existe. Pastor Wagner, Ana Lúcia, demais, beijo a todos. Pois não, amada? Eu primeiro quero dizer para o senhor que eu amo, nós como família, nós temos uma gratidão eterna por tudo que o senhor fez e faz pela obra de Deus. E quero dizer mais uma coisa que eu sei que está no coração de todo mundo. A sua voz é um emblema da Igreja Adventista. Ouvir sua voz é como ouvir os anjos cantando e chamando essa igreja para um recomeço, para o reavamento. É incrível como a voz do Senhor é uma melodia. E eu fico mais impressionada com o poder de Deus. O Senhor disse aí que a sua mãe ouviu a rádio e ouviu a voz da profecia. Dedicou o Senhor ainda no ventre, né, o nosso Deus eterno. E depois a sua voz é que estava lá. A sua voz é que nos dirigia em oração. Sabe, eu fico tão maravilhada como Deus é incrível. Incrível. Então, pastor, muito, muito obrigada por tudo que o senhor fez e faz por essa igreja, pelas dezenas e milhares de pessoas que o senhor trouxe ao Evangelho, à presença de Cristo. Muita gratidão. E quer dizer também que o pastor Maxwell e a Natécia são nossos amigos. Nós trabalhamos juntos em Brasília, depois no Tocantins. Natécia escreveu um livro agora. Eu vi que o senhor fez o prefácio do livro. Nós vamos estar juntos, se eu não me engano, para assinarem os livros. Oh, como eu queria estar lá para ver. Natécia passou por um momento muito difícil, perdeu a sua mãezinha, e tenho orado muito por ela. É uma amiga querida, admiro demais aquela menina.
e pastor Maxwell também mora em nosso coração, e eles estão tendo o privilégio de estar com o senhor, nosso pastor Estina, que para sempre será o nosso pastor, e que essa voz aí prossiga por muito, muito, muito tempo, porque essa melodia precisa estar aos nossos ouvidos. Muito obrigada. Amo o senhor, assim, de verdade. O senhor sempre nos fez feliz, continua fazendo. Realmente o senhor é a parte visível de Deus, dá para ver isso, né? E nós somos muito mais felizes e acreditamos muito mais em Deus, diante de toda a obra que Deus colocou em suas mãos. Muito obrigada mesmo. Viu? Pastor, eu dou glória a Deus, pastor Wagner, Ana Lúcia. Eu disse no começo que eu sou apenas metade de um grão de areia, né? Então, toda glória, toda honra, todo poder, todo louvor, eles são do Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Ele seja a honra e a glória. Eu me considero bem pequenininho, mas sou muito feliz pelo que Deus tem feito na minha vida. Deus tem conservado a minha família, e eu tenho o prazer de dizer que os meus filhos estão firmes na igreja, eles ajudam na igreja, eles têm um compromisso com a igreja, e eu fico vendo as minhas 2 filhas e a minha nora, eles educando os nossos 6 netos, porque cada filho tem um casalzinho, né? E eu vejo eles educando os meus netos, melhor metade, a minha amada esposa Mari, do mesmo jeito que a Mari e eu educamos os nossos filhos e que fomos educados pelos nossos pais no caminho de Deus. Nossos netinhos falam diversos versos da Bíblia, eles têm o culto todo dia, e eu quero um dia desses, quando Jesus regressar, reunir toda a minha família no novo céu e na nova terra. E eu quero convidar você que frequenta a sala 57 para nos visitar lá como família, você, sua família, porque nós vamos ter tempo para isso no novo céu e na nova terra, para que esse amor que a gente foi duplicando aqui, ele possa prosseguir na eternidade. Obrigado pelas palavras, mas toda a glória é do Senhor. Obrigado mesmo. Desculpa, pastor Wagner. Meu pastor, quando eu vejo o senhor com essa pretensão de continuar estudando para que a mente continue ativa, né, com desejo de pregar, isso mexe muito comigo, porque assim, eu também não desejo parar, pastor. Não desejo parar. Eu quero continuar pregando até que eu pare de respirar ou que Jesus volte enquanto eu estiver vivo. Amém, amém e amém. Esse é o chamado. E eu estou vendo aqui, pastor, na minha oportunidade de usar a internet, esse veículo, para abençoar milhares de pessoas em muitos lugares, e eu vou usar, pastor. Vou usar esse momento, vou usar a influência da sala, para a gente continuar avançando, ganhando almas para Jesus, né, meu pastor? É para isso que a gente foi chamado, né? Exato. Pastor, você muito... me falou... Você me escreveu outro dia sobre a possibilidade de um dia dar uma mensagem, uma pregação, né? Nós vamos combinar com todo carinho, tá? E eu tenho feito uma série nova agora, porque sempre a gente vai renovando as coisas, né? E a série se chama Agora. E os temas são bem assim, gostosos, porque eu falo sobre salvação agora, eu falo sobre vida eterna agora, e tem um dos temas que eu falo do nosso encontro com o Pai, para provar que a gente já pode viver algumas das alegrias do céu agora. E olha, onde eu tenho passado, eu tenho pregado isso, tem sido uma bênção grandiosa, sabe? Mas nós combinaremos com calma, tá certo? Tranquilo, eu já agradeço aí, pastor, a sua predisposição, e vamos agendar essa série aqui, já estamos marcadinho. O pastor Fagundes, pastor, está aqui conosco, Fagundes dos Santos, ele gostaria de falar alguma coisa. Pastor, abre aí o seu áudio, querido, o senhor pediu para falar alguma coisa aí, tá liberado, querido. Só clicar em cima na tela, tá? Clica na telinha, microfone, pronto. Ok. Pastor Wagner, o pastor Neumuel era vizinho de minha primeira esposa, lá em Monte Azul Paulista.
E ela o conhecia, se chamava Inês, chamava Inês porque faleceu, descansou em 2004, e a mãe era a dona Nair, e o pai, o senhor Pedro, João Santana. Então a Inês brincava com o senhor e chamava o senhor de Nemo. E isso é incrível. Era Nemo e também Neminho. Exatamente, Neminho. E é mais incrível ainda, pastor, porque eu conheci essa moça como um católico roxo, e eu diretor de movimentos de jovens da Igreja Católica, e o que me chamou a atenção nela foi o porte dela era diferente quando ela passava em frente à minha casa usando Bíblia embaixo do braço, a gente chamava de livro preto. E eu conheci essa moça em Ribeirão Preto, a irmã dela era Cidinha, e a Inês foi morar um pouco em Ribeirão Preto com a irmã, e eu conheci essa moça num conceito de um católico roxo, dirigindo um jornal da igreja, chamado Mundo Jovem, o jornal, e aquela moça passava em frente à minha casa, e isso fez com que eu fosse ao padre, que eu começasse a ler a Bíblia, porque a Cidinha levou estudos bíblicos para toda a minha família. E aí eles fizeram um curso, Encontro com a Vida, mas eu não quis fazer, porque eu era católico. Como é que eu ia mexer com essas coisas? Eu falei, mãe, a senhora vai se envolver com essas coisas, esse povo é um povo bom, mas isso vai mexer com a senhora, conosco. E a minha mãe disse, as meninas vão me ajudar a fazer. Minha mãe tinha quase mínima leitura. E depois, olha só, essa moça se tornou a irmã da Cidinha, Inês, minha esposa. Fui ser comportora, assistente de comportagem. E depois a minha esposa um dia disse assim, e era vendedora, e disse, você está vendendo as coisas e não está sendo feliz? Vai ser comportor, como é meu cunhado, o Henrique Anselmo. E eu fui e me tornei... Depois fui estudar estudos em religião, que era o que eu podia fazer, porque eu era assistente de comportagem. E com esse estudo, a igreja, como o pastor Emilson Reis diz, vocês não estão estudando para ser pastor, mas se a igreja necessitar de vocês, ela é suficiente para chamá-los. E eu me tornei um pastor, já jubilei, porque já completei 65 anos. E tudo começou com o Neminho e o Nemo lá de Monte Azul Paulista. E nós o temos acompanhado ao longo da vida. Casei-me de novo, resido agora em Hortolândia, aqui. Pude abraçar o pastor Wagner aqui na semana, nessa vigília especial e fantástica que teve aqui no NASP Hortolândia. E, olha, o senhor não imagina a emoção de estar te vendo de novo, porque às vezes eu estou vendo o senhor como se eu fosse tocar no senhor. Então, esse abraço da classe é o abraço que eu quero dar ao senhor e da Inês, que hoje já descansa no Senhor, a dona Nair também, o seu João também, mas a Cidinha do Henrique Anselmo está viva, mora em Ribeirão Preto, e eu vou passar esse testemunho para o senhor. Eu tenho pedido que eles entrem na classe, não sei se entraram, não entraram porque eu não estou vendo aí. Mas, pastor, que Deus o abençoe, que o senhor continue sendo esse servo de Deus por onde o senhor passar. Deus seja louvado, pastor Fagundes. E eu me lembro da família Santana. Meu pai tinha muita amizade com o seu João. E os filhos todos brincavam juntos, né? Realmente, eu era conhecido como Nemo ou Neminho. E na minha família ainda é Neminho, sabe? A minha irmã, porque uma delas anda muito doente, né? Mas a outra irmã, toda vez que fala comigo, ainda me chama de Neminho. E eu estou com 100 quilos, acho que 102, não sei, mas ainda eu sou o Neminho. Né? Eu trabalhei com o senhor em São José do Rio Preto. Eu me lembro disso. Você foi um baita de um comportor sempre. Louvado seja Deus. Depois um pastorzaço. Ai, querido. Obrigado, pastor Fagundes. Obrigado, pastor Wagner, por essa janela e por esse momento que o senhor me proporcionou hoje. O senhor e essa classe maravilhosa. Muito bom abraçá-lo no NASP, viu, querido? Bênção pura. Pastor, sabe que isso aqui é muito didático, né, pastor? Porque a gente fica imaginando, sabe o quê, pastor? Os encontros que o senhor vai ter no céu pelas pessoas que no seu ministério o senhor influenciou para estarem lá.
Imagina o tanto de prosa que a gente vai ter lá, pastor, de arranjos, de coisas que aconteceram, que nos ligaram e por isso nós estaremos no céu. Pastor, vai ser extraordinário isso, né? É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bom, pastor, eu ficaria aqui a manhã toda. Vamos combinar a série. Muito obrigado ao irmão Carlos, que estava aqui hoje conosco para esse momento. Muito obrigado, pastor, porque o senhor se dispôs. Vamos combinar a série. Eu tenho certeza que nós seremos ricamente abençoados. O senhor pode orar para Aqui à a gente terminar? distância, que Deus abençoe a todos. Um abraço muito carinhoso. Como as minhas netinhas fazem para mim assim, elas fazem assim um coraçãozinho, né? E ainda colocam um beijo dentro. Podemos orar neste momento, não é? Ore, pastor, por favor. Senhor Deus, nós queremos louvar o teu nome por tantas dádivas, tantas bênçãos, tantas experiências, e nós te louvamos até mesmo pelas situações aflitivas que nós passamos, porque nós aprendemos na tua palavra, movidos pelo teu Espírito, nós aprendemos a dar graças em tudo. Louvado seja o teu nome. Amém. Te agradecemos pela família, pela igreja, pelos amigos, pela Sala 57, que é uma grande família, mas tem uma coisa que é sobre todas as outras. Nós queremos te louvar e te agradecer pela salvação que há em Jesus. Amém. Nós pedimos, Pai querido, que nesta hora o Senhor nos batize outra vez com o Espírito Santo. Espírito de poder, espírito de sabedoria, espírito de salvação, espírito de comunhão. Que o Deus Espírito Santo nos conduza no dia de hoje, tocando a nossa mente, o nosso coração, nos ensinando o que temos que fazer e como temos que fazer. Nós queremos te agradecer, Deus Pai, por teres enviado Jesus Cristo, teu amado Filho, para dar a vida, motivo do nosso amor, da nossa salvação. O sangue de Cristo que nos cobre, que nos limpa, nos purifica. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, pelo pastor Wagner, pela sua amada esposa Ana Lúcia, por todos aqueles que colaboram com a Sala 57. São muitos, muitos, louvado seja o teu nome. Que eles recebam as bênçãos nesta vida aqui, mas, sobretudo, que recebam as bênçãos da eternidade. E que o trabalho que esta sala faz, ele possa prosperar e alcançar os confins da terra e dar uma contribuição enorme para a proclamação do Evangelho e a volta de Jesus. Queremos nos consagrar ao Senhor hoje, pedir que o Senhor nos guie. Se ainda existe alguma coisa ruim na nossa vida, o Senhor pode queimar. Nós autorizamos o Senhor, nós abrimos o nosso coração, a nossa alma. O Senhor pode entrar e lavar, limpar, purificar. E que no grande e glorioso dia da volta de Jesus, que nenhum de nós falte, mas que estejamos lá com a nossa família, com a nossa igreja, com a nossa escola, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. É o nosso pedido, Pai. Hoje nós vimos aqui na sala muitos pedidos especiais, pessoas que estão necessitadas de um auxílio com assuntos de doença, de enfermidade. Pai querido, envia alguns daqueles anjos poderosos que estão ao redor do teu trono para tocar estas pessoas. E se for da tua vontade, para a tua glória e para a salvação de alguém, cure estas pessoas, por favor. Nós nos lembramos, por exemplo, e eu quero citar uma pessoa para representar todas, a Anne. Por favor, entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, amado. Seu dia seja uma bênção na presença do Senhor. Amém? Voltamos a nos falar, pastor, para marcar a série aí, tá bom? Fiquem com Deus todos. Um abraço carinhoso. Obrigado, querido. Privilégio, né, irmãos? Um homem de Deus que
ainda continua ativo e vai muito longe até Jesus voltar aí, abrindo a Bíblia e levando o Evangelho a tantas e tantas pessoas.